A Constituição de 1988 inaugurou um novo momento na história do país. Entre todas, ela é sem dúvida a mais democrática. Hoje, 25 anos após a promulgação, percebemos os enormes avanços e também os desafios que restam para que os preceitos constitucionais sejam integralmente efetivados. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e quem vai falar conosco sobre esse tema é o auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Gerson dos Santos Sica, e a professora da UDESC ESAG, Denise Pinheiro. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Obrigada. Gerson, queria que você falasse para a gente aí quais são os principais avanços que a gente teve a partir da Constituição de 1988. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui para debater um tema tão importante. Parece que a Constituição de 88 ela é um marco na história constitucional e política do Brasil, principalmente se considerado o contexto histórico que foi feita. Nós temos um passado autoritário muito grande e a Constituição estabeleceu um conjunto não só de direitos, mas de meios para que as pessoas, os cidadãos, pudessem obter esses direitos, que é algo desconhecido na história do Brasil e também na história da maior parte do constitucionalismo mundial. Então, embora a Constituição tenha uma extensão muito grande, porque ela acabou captando várias demandas da sociedade, nós tivemos um projeto constitucional que trouxe a mensagem da democracia, a mensagem da inclusão social e a mensagem da isonomia. Então, pensando hoje, nos 25 anos da Constituição, em 2013, com as grandes manifestações que nós tivemos de rua, exigindo os seus direitos, mais direitos das pessoas, talvez uma análise muito rápida pudesse demonstrar que a Constituição não deu certo. Na verdade, é o contrário. Ela deu tão certo que nós conseguimos estabilizar o país no regime democrático, institucionalizar as grandes discussões e trazer a população para a rua para debater essas grandes questões que já estão contempladas na Constituição. Basta concretizar. Professora Denise, como o Gerson estava falando, o momento histórico da Constituição de 88, o país aí saiu de uma ditadura militar, vivia também uma crise econômica muito forte, então isso tudo se refletiu no texto constitucional. Sem dúvida. Muito obrigada. A oportunidade de conversar sobre um tema tão relevante para nós, para o país, para a democracia. Sem dúvida, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela é o reflexo daquilo que se estava vivendo, né? Como o Gerson já comentou, víamos de um estado de exceção, ditatorial, de restrição imensa de direitos, e a Constituição, ela traz inúmeros assuntos e representa efetivamente um marco jurídico e político para o país, né? Desde questões como a liberdade de expressão, como já foi colocado aqui, a vedação de censura, e outros aspectos igualmente importantes, como igualdade entre homem e mulher, a questão de uma organização da administração pública diversa, a indicação de proteção do consumidor, proteção da criança e adolescente, proteção ambiental, são todos assuntos que foram contemplados na Constituição. A própria liberdade de expressão também, justamente pelo país ter saído de uma ditadura, isso foi um tema muito importante que foi colocado na Constituição. Os direitos fundamentais, né, o artigo 5º ali, que é bastante extenso e bem completo, né, nesse sentido. Né? Direitos individuais, né, são mais de 70 incisos, vedação da censura, liberdade de reunião, liberdade de manifestação do pensamento, direitos sociais igualmente, né, ainda que num número menor de incisos, mas também contemplados no artigo 6º, no artigo 7º, a questão de proteção do trabalhador, a ampliação dos direitos dos trabalhadores. A Constituição traz tudo isso. Gerson, a nossa Constituição, a nossa última Constituição, né, porque a gente teve aí, foram várias durante a história do Brasil, ela incorporou ali elementos do direito alemão, do direito americano, também um pouco do direito português, teve um pouquinho de vários países, modelo de vários países. O que tem de brasileiro na nossa Constituição, o que nós inovamos nessa Constituição? Na verdade, a grande inovação da Constituição de 88, em relação a outros modelos, me parece ser o fato de que ela tentou antecipar o debate sobre questões sensíveis, coisa que a maioria das constituições não fazem. A Constituição norte-americana é extremamente sintética, ela representou um acordo entre as 13 colônias norte-americanas que fundaram, primeiro a Confederação e depois a Federação,
ela é extremamente sintética justamente para isso, para garantir um acordo mínimo para estabelecer uma unidade nacional. A Constituição alemã foi uma Constituição de reconstrução, assim como a Constituição portuguesa nos anos 70, a Constituição espanhola, regimes ditatoriais. Todas elas tentaram reconstruir o seu país, esses três assim, no modelo europeu. A portuguesa é a que mais se aproxima da brasileira, só que a brasileira ela avançou muito mais no sentido de garantir direitos. Então talvez essa seja a grande novidade. E isso é até uma coisa que me parece ser digna de nota, porque nós vivíamos nos anos 80 um país saindo da ditadura, com uma ressaca da campanha das diretas já, que foi uma grande decepção para as pessoas que saíram às ruas pedindo democratização do país. Um momento de hiperinflação, de crise de credibilidade do governo na época, uma Assembleia Constituinte que tinha uma discussão sobre a sua legitimidade, porque foram deputados escolhidos no processo normal de eleição, ainda com a influência do Plano Cruzado, então havia uma influência muito forte do governo, não era uma Assembleia específica para fazer uma Constituição. Então vejo que dentro de todo esse ambiente que poderia levar ao naufrágio do projeto constitucional foi ao contrário. A sociedade brasileira se mobilizou, conseguiu construir um texto que às vezes ele é até extenso demais, colocou coisas que realmente nenhuma Constituição no mundo coloca, mas de outra maneira, de outra forma, isso conseguiu evitar que setores conservadores da sociedade, que não queriam a democratização, pudessem capturar ou retirar essas demandas do sistema jurídico brasileiro. Então acho que para mim esse é o grande marco. Exatamente, existe uma crítica até por parte da Constituição que ela seria muito extensa e até certos pontos prolixa. Você acredita que, na verdade, isso tem uma motivação histórica e, de certa forma, ajudou a contribuir para o sucesso da Constituição? Sim, existe uma motivação histórica que é o temor de que o legislador ordinário pudesse ignorar as demandas sociais depois no curso normal. Se entendeu a Constituinte como um momento único na história brasileira naquela situação. É claro que a Constituição é extremamente prolixa. Se nós vamos verificar, existem regras sobre limitação de número de vereadores no município, limitação de remuneração de vereadores e deputados, teto remuneratório, normas extremamente específicas sobre previdência social. Tudo isso poderia ser tratado em legislação ordinária ou infraconstitucional. No entanto, a nossa prática política no Brasil mostra que se nós não temos essa garantia constituinte, muitas vezes essas situações acabam sendo ignoradas e a gente acaba se deixando levar pela aquela tradição patrimonial do Estado brasileiro. Com certeza foi esse temor, né, do legislador constituinte de que isso acontecesse que provocou, no caso, essa extensão da Constituição. E tivemos mais ganhos que perdas nesse processo. Exatamente, isso que é o importante. Sim. Bom, o nosso tempo do primeiro bloco chegou ao fim, eu vou chamar o intervalo e a gente já volta então o debate sobre os 25 anos da Constituição Federal. Até lá! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre os 25 anos da Constituição Federal. Aqui conosco o auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Gerson dos Santos Sica, e a professora da UDESC-ESAG, Denise Pinheiro. Gerson, no primeiro bloco, então, a gente falou um pouco sobre os avanços, mas também a Constituição, ela teve alguns problemas aí que não foram resolvidos ainda. Um deles, que até é uma certa crítica, de que a Constituição ela centralizou muito o poder na União e também os recursos, né? O que acontece é que os estados e municípios, muitas vezes, eles ficam limitados com os problemas regionais. Você acredita que, como é que esse problema poderia ser resolvido? Ou você acredita que isso é um problema? Quais são as vantagens disso e quais são as desvantagens dessa centralização? Essa é uma questão interessante. Me parece que a centralização, descentralização é uma opção que um país faz para organizar o seu serviço. Então, o federalismo foi criado nos Estados Unidos, fruto do pensamento americano, trazido para boa parte dos países da América Latina, como a Argentina, no caso do Brasil, com a República. Alguns países são países unitários e convivem bem com esse sistema. A França é um caso de um Estado unitário que tem sua hierarquização. Parece que o Brasil se faz muito a crítica da centralização de recursos na União. No entanto, nós temos que entender que nós temos que começar a pensar um federalismo voltado para a satisfação dos direitos. Esse é o grande problema. Há uma demanda da classe política de descentralizar recursos,
mas eu não vejo um discurso também de descentralizar de forma mais efetiva a responsabilidade pela execução desses direitos. A Carta Brasileira trouxe uma grande inovação, que é colocar os municípios como membros da federação, algo até extremamente criticável do ponto de vista da teoria constitucional, porque o município, ele dentro da teoria da federação, ele faz parte do Estado. E nós temos mais de 5.000 municípios que a maioria deles não tem viabilidade. Então, talvez se nós tivéssemos um modelo de federalismo cooperativo, como se fala na doutrina, né, como há nos países europeus federais, se fala muito na Alemanha nesse conceito, nós poderíamos ter, ainda que uma centralização de recursos, mas uma descentralização na execução de serviços de educação e saúde, só para tomar uma situação que fique bem evidente, e talvez esses municípios seriam premiados conforme pela distribuição de recursos para transferências voluntárias, uma situação que toca muitos municípios, conforme o seu desempenho. Então, nós poderíamos então pensar um modelo de federalismo mais inteligente. Hoje, como ele está, me parece que ele é um grande óbice, um grande obstáculo para a satisfação dos direitos. É um obstáculo a ser superado então pelo texto constitucional. Tem que se criar uma forma mais inteligente de trabalhar a questão. Exatamente. Professora, outra crítica também que se faz ao modelo hoje que nós temos no Brasil é o poder excessivo nas mãos do executivo. No caso, o legislativo ele fica normalmente engessado ou ele acaba aprovando e desaprovando uma norma que vem do executivo. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, o artigo 2º da Constituição fala uma independência e harmonia entre os poderes, né? Como é típico também de um texto constitucional, a organização dos poderes ela está prevista na Constituição. E também faz parte, né, desse mecanismo que a gente chama até de freios e contrapesos, né, dentro de um exercício de funções típicas e atípicas de cada um dos poderes, uma inter-relação entre eles, né? E isso é meio que natural imaginar, né, que neste momento a crítica é que o poder executivo está concentrando demais os poderes. Em outro momento é o poder judiciário, né? É o Supremo que está invadindo a esfera do legislador e que faz pensar numa modificação constitucional para redução dos poderes, né? Isso eu acho que faz parte da relação democrática entre os poderes. Sempre vão existir, né? E a questão do processo legislativo, ele envolve efetivamente, né, os 3 poderes, essencialmente o poder legislativo, a possibilidade de veto ou sanção pelo poder executivo, derrubada de veto pelo poder legislativo, análise da constitucionalidade pelo poder judiciário. Isso é só para demonstrar um pouco essa inter-relação, né? No caso, principalmente dos estados, dos legislativos estaduais, o poder, né, ficou bastante esvaziado, porque a Constituição ela ali separa a maior parte para a União, deixa um pouco para o município e o residual ficou para os estados. Exatamente. Na distribuição de competências, teve uma enumeração da competência da União, uma indicação da competência do município, a gente diz, né, que para os estados ficou a competência remanescente. E, de certa maneira, inclusive em alguns momentos, até a dificuldade de se identificar esta competência, né? E nessa análise, sem dúvida, foi o ente federativo que teve, né, um maior comprometimento das suas atribuições. Gerson, se fala muito, principalmente esse ano, se fala muito em reforma política. Você acredita que esse é um tema que precisa ser modificado na Constituição? O legislador constituinte, digamos assim, errou ao fazer o sistema político na Constituição de 88? Na verdade, eu acho que o sistema político foi pensado, todo sistema que é pensado para o futuro, ele está submetido a teste, né? Eu acho que nós precisamos falar, não discutir se errou ou acertou, mas que nós temos que aprimorar esse sistema. Hoje nós temos um sistema político que ele tem promove um distanciamento enorme entre o cidadão e o representante. Ele limita demais o ingresso de novas pessoas na política, porque hoje as campanhas eleitorais, o financiamento privado torna uma campanha muito cara. Então é um ponto a ser discutido. Nós tivemos poucas mudanças quanto ao sistema político. Talvez a principal delas nos últimos anos tenha sido a que permitiu as coligações não verticalizadas, justamente para combater uma decisão do Supremo que tinha imposto uma verticalização. Agora, eu entendo que esse é um dos grandes pontos na Constituição. Há algumas questões que não podem ser resolvidas de imediatas. Por exemplo, o déficit previdenciário. O déficit previdenciário, é claro que houve um aumento de despesa na Previdência a partir de 88, principalmente na questão dos trabalhadores rurais que não tinham proteção efetiva antes de 88,
e passaram a ter. Mas isso é uma dívida histórica que não é um déficit, tem que ser considerado como uma dívida histórica que o país tem que pagar. Agora, essas situações como a reforma política que trata no exercício da cidadania, aí sim nós precisamos. E veja que isso é um tema muito amplo, né? A reforma política, ela abarca as relações dentro do legislativo, dentro do executivo, dentro do judiciário, dentro dos tribunais de contas. Então, toda a situação aí é perpassa. Nós precisamos sim de uma reforma política, né, que consiga baratear as campanhas, democratizar a participação dos cidadãos, fazer com que os legislativos realmente traduzam a vontade popular, né? Então, acho que isso aí realmente talvez seja hoje o grande ponto a ser discutido, né? Professora, a Constituição de 88, ela preveu algumas formas de participação direta da população nas decisões do país, né? Mas, de certa forma, também essa participação, ela não é muito fácil de se você conseguir, da população conseguir emplacar um projeto de lei de origem popular no Congresso, por exemplo, né? Esse é um desafio também a ser superado. Sem dúvida, acho que nessa análise de uma possível reforma política envolve a participação popular, né? Expressamente pela Constituição, a lei de iniciativa popular, referendo e plebiscito, e nós temos pouquíssimos exemplos de que isso, de momentos em que isso aconteceu, né? É exigido ali um número de assinaturas muito grande. Sim, a lei de iniciativa popular, principalmente, até porque a nossa Constituição era de 88, a gente tem que ver a questão de tecnologia da informação do momento, né? Então era exigido a assinatura, e é exigido, né, a assinatura de 1% do eleitorado nacional, distribuído pelos estados, num percentual mínimo. E isso é difícil de conseguir, né? Isso é para apresentar um projeto de lei, né? E a mesma coisa, exemplos de referendo e plebiscito, nós também temos poucos. E é preciso pensar na instrumentalização disso, né? Não só como um critério para legitimar uma possível decisão, mas de efetiva participação da população. Só para encerrar, eu queria saber de vocês, a gente tem mais a comemorar ou mais a se preocupar com relação à Constituição de 88? Comemorar, sem dúvida, né? Ainda que numa análise crítica, pensando para frente, é momento de comemoração. É isso aí. Então tá bom, agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso programa. Infelizmente o tempo chegou ao fim. Muito obrigado. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem com um novo tema sobre a administração pública. Até lá.